complementares como uma política pública voltada para a sustentabilidade da saúde pública. Boa noite para todos. A proposta, ela entra bem de acordo com o nosso partido, se chama Rede de Sustentabilidade, não por acaso, né? A questão da sustentabilidade é um grande problema contemporâneo, né? E é dentro dessa perspectiva que entra a proposta. Na saúde, a sustentabilidade também é um grande problema. E é um grande problema porque predomina uma noção hegemônica de combate à doença. Existe uma forma de pensar o cuidado, ou seja, a saúde perde o seu valor e o que existe é a doença. Então, o que se trabalha é para combater doenças e não para estimular a saúde. Cada um tem saúde, todos têm saúde. E essa saúde pode ser multiplicada, potencializada, aumentada. E as doenças não, as doenças têm que ser combatidas. Para combater doenças, remédios. E o sujeito, onde fica? O sujeito é ele que é a saúde. Então, a perspectiva nova, a crise que existe hoje, é porque se consome remédio e exame numa quantidade brutal. Isso faz com que a saúde seja uma coisa caríssima para os estados. Não é para o estado do Rio de Janeiro, não é para o nosso município, não é para o Brasil, é para o mundo. A crise de sustentabilidade foi denunciada na Organização Mundial de Saúde em 1976. Naquela época, a proposta era: precisamos começar a pensar no cuidado humano, precisamos começar a pensar no direito à diversidade de pensamento, precisamos considerar que as práticas de saúde que são usadas pelas tribos, dos índios, pelos curandeiros nas aldeias, são práticas que estão há séculos, algumas há milênios. Significa que isso deve funcionar. Como é que um povo sobrevive daquela maneira lá no meio da selva? Então aquilo tem uma tecnologia, tem um saber, tem uma maneira de fazer com que o sujeito fique são, porque ele sobrevive. Então vamos resgatar esses conhecimentos. Em vez de combater a doença, vamos começar a pensar na saúde, nos meios de manter a saúde. Então essa foi a solução de sair da ideia hegemônica, capitalista, dominante, dominadora, colonialista, de dizer eu sei e só o meu saber é que vale. Para todos sabem como cuidar de si. Então passa para ser da ideia de combate à doença para a ideia de promoção da saúde. E é nessa perspectiva que entrou a proposta de vamos fazer com que exista uma política que fomente a inclusão da diversidade, que inclua dentro do SUS diversas maneiras de cuidar da saúde. Homeopatia, acupuntura, fitoterapia, tudo, todas as coisas. E fazer com que isso possa também aparecer não só na medicina, mas em todas as profissões da saúde. Ou seja, que a diversidade das pessoas que vão estudar para cuidar das pessoas possam saber que existem várias maneiras de cuidar. Então, de um certo modo, o que nós estamos propondo é que a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que foi uma proposta do Ministério da Saúde, trabalhada pelo coletivo dos profissionais das diversas profissões, que demandaram para os diversos ministros da saúde em vários tempos, em vários governos, sempre se tentou, vamos botar a homeopatia no SUS, vamos botar a fitoterapia no SUS. Nunca se conseguiu, não importa se conseguiu no governo Lula. Fomos ao ministro Humberto Costa com a proposta de fazer a política, ele como um profissional da saúde, envolvido com a reforma sanitária, com a ideia da participação, com a ideia de que todos têm um saber e que podem discutir, incluiu, botou a proposta. Só que isso não é prioridade. A ideia da sustentabilidade não tem a menor importância dentro do atual governo, diferente do nosso. No nosso partido,
a sustentabilidade é uma questão. Como a sustentabilidade é uma questão, é muito mais fácil que essa política de práticas integrativas se consolide, avance, vire uma política pública, porque hoje ela é apenas uma proposta. Então, a ideia é que a gente faça com que a Política Nacional de Práticas Integrativas passe a fazer parte da proposta de cuidado da saúde pública no Brasil. Que o nosso partido defenda essa ideia. Que ele trabalhe com essa perspectiva, com a perspectiva inclusiva e com a perspectiva de lidar com a crise de sustentabilidade que afeta o setor. Então, a ideia é que a gente possa trabalhar em cima dessa proposta política para que essa proposta política se transforme numa política pública que garanta transparência, participação e todas as possibilidades dela se desenvolver e chegar à população. Isso, de um certo modo, significa democratizar a saúde, significa você oferecer ao cidadão a liberdade dele escolher como cuida da própria saúde. Significa você incluir dentro da visão do partido um segmento muito importante da população que está totalmente excluído. Hoje, todos aqueles que são simpáticos às práticas não convencionais não têm lugar na saúde pública. E não pensem que esse número de pessoas é pouco. Não é pouco. Para que vocês tenham ideia... Já falei quanto tempo? Ah, tá bom. Para que vocês tenham ideia. Quando foi publicada a política veio com essa doença de nascença, ou seja, a política pública não tinha critérios de como vai ser realizada, não tinha orçamento, não tinha nada disso. Eu falei, pô, então essa política não vai acontecer. Eu falei, vou fazer uma campanha, comecei a colher assinatura. Aí ia para a rua, botava uma mesinha, começava a distribuir folhetos. Se você for a favor de que tem homeopatia, acupuntura, fitoterapia no SUS, vai lá e assina aquela folha. Aí depois eu contava quantos folhetos eu distribuí, quantas assinaturas eu tinha. Dava uma média de 40% a 50% de pessoas. Eu não pegava a minha prancheta e pedia assinatura para ninguém. O sujeito só ia assinar se ele quisesse. Isso daí foi o que me fez entrar na política. Até então eu era só médico homeopata. A partir do momento que me caiu a ficha, que 40% a 50% das pessoas achavam que tinha que ter no SUS homeopatia, acupuntura, fitoterapia, e não tinha, significava que uma população enorme não estava representada. E é esse espaço que nós temos. O descuido com a questão da sustentabilidade, a falta de visão para desse problema como um problema da nação e do mundo, faz com que o próprio partido que propôs a política, que trabalhou para que ela acontecesse, mantenha ela abandonada. Ou seja, nós temos uma política pública para levar adiante, e levar adiante essa política pública significa mostrar para a sociedade que nós pensamos na inclusão da diversidade, que nós pensamos no problema da sustentabilidade, que nós pensamos na diversidade. Eu acho que é uma grande oportunidade e que pode permitir que a gente chegue a todos os municípios, porque essa é uma política para os municípios executarem. Então, eu acho que se o nosso partido tiver a sensibilidade, se nós tivermos a sensibilidade de ter nesse problema uma questão importante, de dar a esse assunto o valor que ele tem, nós podemos penetrar bastante na sociedade. Nós podemos nos comunicar com a sociedade. Nós podemos ouvir o que as pessoas estão pedindo. E eu acho que isso é uma oportunidade. E aí eu proponho que a gente... Acabou o tempo. Mas eu já disse o que tinha que dizer. Está tudo escrito.